Segundo a palavra de Deus, Jesus escreveu, disse aí em Mateus, no capítulo 16 e 18, uma frase que ela é mal interpretada em relação à pedra que Jesus disse, de Mateus 16 e 18, quem é a pedra, Jesus ou Pedro? Então nós vamos ler aqui. Para melhor entender melhor, vamos em Mateus 16, a partir do 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então vamos por parte. Jesus então perguntou aos discípulos, falou: nas andanças de vocês, no vosso dia a dia, o que vocês ouvem as pessoas dizer sobre o Filho do Homem, sobre mim? O que vocês dizem? Ou melhor, o que vocês ouvem? O que o povo fala? Que a sociedade diz? E eles disseram, uns que é João Batista, outro que tu és Elias, outros Jeremias, e outros falam de outros profetas do Antigo Testamento. Aí ele disse, e vocês? Quem dizeis quem eu sou? Vocês, aí no dia a dia, vocês falam o que de mim? Que eu sou quem? Que eu sou um impostor, que eu sou Jesus Cristo mesmo, Filho de Deus, o Messias, que eu sou, o que eu sou? Aí, no versículo 16, esse Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, bem-aventurado, excelente, Pedro, entendeu? Excelente. E tem uma coisa, Pedro, isso aí não foi mérito seu, não. Isso aí foi o Espírito de Deus que te revelou. Esse é o Espírito de Deus que te revelou. Não foi por carne nem por sangue, mas o Espírito do meu Pai. E no versículo 18 ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos, então, continuando aquele diálogo de Jesus, quando Pedro falou, eu dou testemunho, eu digo que tu és o Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, Jesus falou assim, muito bem, Pedro, bem-aventurado, E ele falou assim, eu também, nas condições, quando eu estou por aí, eu dou testemunho de você, que você é digamos assim, não está escrito aqui, mas que Jesus tem dito, eu dou testemunho da sua honestidade, da sua prestatividade, da sua espontaneidade, eu dou testemunho sobre você, inclusive até de sua família, você é Simão Pedro, filho de Jonas, Simão Barjonas, filho de Jonas, até do teu pai, da tua família, eu me refiro em você dessa forma. E falou, tem mais, Pedro, eu vou te falar uma coisa, você é Pedro, e eu sou Jesus. Ou seja, ele colocou bem definido, nós não estamos aqui dizendo sobre uma dupla, mas sim definido, uma definição, você é uma pessoa e eu sou outra. E ele disse assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus, quando falou sobre esta pedra, Jesus estava falando da pessoa dele. Para isso nós vamos ver depois sobre o pronome demonstrativo, os pronomes demonstrativos. Mas primeiro, porque depois eu quero apagar aqui, para explicar melhor sobre o pronome demonstrativo, nós vamos falar sobre as portas do inferno não prevalecerão, Então nós vemos que se fosse, vamos supor aí, conforme as igrejas, principalmente a igreja católica romana, diz que Pedro era pedra, que a pedra que Jesus revelou era Pedro, e aí Jesus disse, a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então Pedro errou um monte de vezes, e todas essas vezes que Pedro errou, inclusive até foi usado por Satanás. Está na Bíblia que ele foi usado por Satanás. Então, nós podemos afirmar categoricamente que as portas do inferno, se fosse Pedro, ela teria prevalecido. As portas dos infernos seriam Satanás, o diabo, prevalecido sobre Pedro. Nós temos lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 23, 16 e 18.
alguns versículos na frente, né? Acho que 5 versículos na frente, Pedro já deu problema. Pedro já deu lugar ao inferno, já deu, né? Vamos lá no versículo 23. Quando Jesus falou, olha, eu vou ser espancado, eu vou ser julgado, eu vou morrer, eu vou ser julgado pelos principais sacerdotes e tal. Aí Pedro, no versículo 23, no versículo 22, disse, né, tomando a parte, né, chamando Jesus de parte, falou assim, mestre, e repreendeu Jesus, para com isso, tu não vai ser morto em coisa nenhuma, e ninguém vai deixar, tal. Aí Jesus, no versículo 23, como Jesus era Deus, sabendo quem estava falando pela boca de Pedro, que era Satanás, né? Ele estava elogiando, enchendo a bola de Jesus. Não, mestre, o que é isso? Tu é querido nosso, tu não vai acontecer com isso jamais, né? Primeiro, como diz o ditado, né? Para fazer alguma coisa contigo tem que passar por cima do meu cadáver, né? Então Jesus, entendendo no versículo 23, disse, voltando Jesus para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás. Não vem passar na minha frente, não vem me atrapalhar na minha frente, não. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, ou seja, em outra tradução, tu me serves de pedra de tropeço. Olha, pedra de tropeço. E é isso que está acontecendo. Tem religião que está tropeçando nessa pedra de tropeço, dizendo que Pedro é a pedra. Tá? Então, tu és para mim pedra de tropeço. Então, se nós crermos que Pedro é a pedra, nós estamos tropeçando. Tá? Então, Jesus ali disse, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas sim as coisas que são dos homens. Então, já logo de cara, 5 versículos na frente do próprio diálogo ali, que na conversa que estava, Pedro já deu problema. Pedro já deu lugar ao Satanás, ao inferno. Mas então, se é Pedro, então as portas do inferno prevaleceu, né? Prevaleceu. Depois nós vemos em Lucas 22 e 31, que Satanás pede para cirandar. Jesus falou assim, quando Pedro também começou a elogiar muito, Jesus entendendo isso, de que se tratava, Jesus falou, Pedro, baixa a bola, para por aí, porque eu vou te falar uma coisa, constantemente, o Satanás já tem pedido para cirandar vocês, principalmente você, Pedro. O que é pedir para cirandar? Cirandar é peneirar, né? Pega o café, a pessoa que colhe café, quem conhece a de roça, pega o café, joga na peneira e joga para cima 1 metro, 1,5 metro, e cata de novo, torna a jogar e vai, né? Brincando, praticamente uma brincadeira ali, a pessoa está com a peneira, aquilo ali é cirandar. Ou então colocar, cirandar, você ali com a peneira, né? Você fazer o processo, né? Então, Satanás pedia, né? Jesus falou, Pedro, não é brincadeira não, você está enganado. Satanás pede constantemente, ele quer vocês para cirandar, pôr vocês na peneira, tá? Então, mais uma vez, cirandar, mais uma vez as portas, se Pedro fosse a pedra, né? Teria prevalecido as portas do inferno. Satanás pedia o quê? Para cirandar. Né? Depois Pedro nega Jesus por 3 vezes, né? Lá no julgamento de Jesus do Sinédrio. Então Pedro nega Jesus por 3 vezes, mas e depois em seguida vai embora, nega Jesus e foi embora, porque na crucificação de Cristo no outro dia, na sexta-feira, só tinha dos discípulos todos, só tinha João Batista, só tinha João, só o apóstolo João. O restante foi embora e Pedro voltou à sua profissão antiga, que era pescar. Ele abandonou tudo. Já que ele abandonou tudo, então realmente a porta do inferno teria prevalecido se Pedro fosse a pedra, tá? Então não pode ser, né? Depois nós vemos que Pedro era a pessoa que errava muito. Inclusive Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 11, Paulo corrige Pedro, porque falou, Pedro, você está sendo uma pessoa inconstante, uma pessoa dobre, entendeu? Que você, quando está com os judeus, você age de um jeito, quando você está com os gentios, age de outro. Então, lá em Gálatas 2 e 11, Paulo corrige Pedro, inclusive ele falou assim que corrigiu na cara, tá? Ou seja, realmente esticou o dedo na cara de Pedro, falou, Paulo, Pedro, você está sendo errado, você não está tendo aí o sim, sim, não, não, que Jesus disse. Tá? Você está tendo uma vida, né, para uns você age de uma forma, para outros de outro, né? Então Pedro, mais uma vez, até depois que Jesus foi ao céu, Pedro então continuou, né? Não que eu esteja denigrindo aqui, mas é o que está na Bíblia, né?
Paulo teve que corrigir Pedro, tá? Então, Paulo também aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19 e 20, também aos Coríntios, né? Fala sobre pedras vivas, que nós somos construídos, né? Vamos construir a pedra viva. Vamos pegar aqui rapidamente, para o vídeo não ficar muito comprido. Vamos pegar aqui Efésios no capítulo 2. Efésios 2, versículo 19 e 20, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros, ou seja, sois concidadãos do céu, né? Estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, uma família, tá? De Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Quem Paulo escreveu aqui? Quem que era a pedra? Pedro? Não, Jesus. Jesus, olha o finalzinho. Jesus é a principal pedra da esquina. Ou em outra tradução fala pedra angular, ou seja, pedra esquadrejada, onde sai o esquadro, né? Pedra do canto, né? A pedra que serve de alinhamento. Depois nós vemos também em Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Coríntios 10 e 4, 1 Coríntios, né? 10 e 4, nós vemos também 10 e 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Paulo tornou a afirmar de novo que a pedra era Cristo, não era Pedro. Tá? Aí nós vamos mais em frente, que o próprio Pedro escreveu em 1 Pedro 2 e 4 que ele não era pedra. Tá? Então, se hoje existe um mundo, uma religião grande aí, possivelmente a maior do mundo, né? Dizendo que Pedro era pedra, está sendo contra o próprio Pedro. Ele falou que ele não era pedra. Vamos lá para Pedro, 1 Pedro 2 e 4. 1 Pedro 2 e 4. Nos diz assim. 1 Pedro 2 e 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E chegando-vos para ele a pedra viva. Quando se fala de pedra viva, quem será que continua vivo até hoje? Pedro ou Jesus? Dos dois aqui, Pedro ou Jesus que continua vivo? Pedro continua morto. Pedro morreu no ano 67. Jesus morreu no ano 29. Pedro no 67. Jesus ressuscitou 3 dias depois, né? E foi para o céu 40 dias depois. Foi para o céu. E Pedro continua morto até hoje. Não ressuscitou. Aguarda o quê? O que Pedro aguarda? O arrebatamento da igreja. O Pedro aguarda a vinda de Cristo nas nuvens, que Pedro aguarda. Então, Pedro não é pedra viva. No momento não. Jesus sim. Jesus está à destra do Pai. Jesus está junto com o Pai, né? Foi preparado-nos lugar. Jesus está vivo. Então, se Pedro fosse pedra, a pedra que estaria viva, não seria uma pedra morta. Tá? Porque continua morto. Tá? Continua na sepultura, mas Jesus não está na sepultura mais. Tá? A sepultura de Jesus esvaziou no domingo de manhã. Ele foi para o céu. Jesus sim continua vivo, Pedro não. Então Pedro disse, olha, chegando vós para ele, a pedra viva, ele, Jesus, pedra viva, que continua viva, reprovada na verdade. Lá ele se refere a Salmo 118, onde fala que Jesus é a pedra, que ele viria, né, a pedra reprovada pelos homens. Quem foi que reprovou? Jesus foi reprovado pelos homens, ou seja, foi julgado e crucificado. A crucificação de Cristo foi porque os homens recusaram.
Os edificadores, os religiosos da época, os escribas, fariseus e tudo mais, ali os sinédrios, as autoridades, reprovaram a Cristo. E tanto é que reprovaram e mataram ele na cruz. Tá? Se não tivesse reprovado, não tinha matado. Mas matou porque reprovou. Então Jesus é a pedra viva e reprovada. Foi reprovado lá no seu julgamento, de quinta para sexta à noite, já depois no dia seguinte, ele estava subindo no Calvário, subindo na cruz para morrer. Então ele foi reprovado, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita, pedra eleita e preciosa. Cristo é precioso, não é? Então Pedro, tá? Então nós ficarmos afirmando que Pedro é a pedra, o próprio Pedro falou que não é ele, tá? O próprio Pedro falou que não é ele. Jesus é a pedra, né? Em Marcos 12, Jesus a pedra, em Marcos 12 e 10 também, vamos passar aqui rapidamente, Marcos 12 e 10, sobre Marcos 12 e 10. Ainda não leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina, ou pedra angular, pedra da esquina, Cristo, né? Cristo, a pedra da esquina. Jesus Cristo, que os edificadores recusaram. Os religiosos e estudiosos e autoridades daquela época julgaram Cristo e mataram Cristo, rejeitaram Cristo, pedra que foi rejeitada. Então Pedro não pode ser. Por quê? Porque, vamos voltar atrás, não pode ser Pedro a pedra. Porque senão a porta do inferno teria prevalecido, né? Em Mateus 16 e 23, em Marcos 14, 29 e 30, quando Pedro dá lugar ao inferno, ao diabo, a Satanás, aqui quando ele nega Jesus, e aqui quando Satanás pede para se andar, né? E também aqui, já depois que Jesus morreu, quando Paulo, né, teve que corrigir ele pela sua leviandade, né, que eu já disse. Então, não pode ser Pedro, não pode ser Pedro, tem que ser quem? Jesus. E isso nós vimos até agora. Outra coisa, a palavra Pedro, ela tem uma vertente dentro dos estudos e de origens das palavras, que Pedro vem de Petrus, né? Petrus, que significa fagulha de pedra, ou seja, pedra quebrada, não é pedra inteira. Tá? Jesus é uma pedra inteira, pedra da esquina, né? Pedra sem defeito, inteira, né? E já Pedro não, Pedro é Petrus, fagulha de pedra, ou seja, pedaço, né? Pedaço de pedra. Pedro, Petrus, fagulha de pedra. Jesus, pedra inteira, angular, pedra completa, perfeita, Jesus. Então nós vamos agora, já que nós vimos dentro da Bíblia, né, já ficou bem claro, tem mais partes, o vídeo vai ficar muito comprido, não é esse o meu interesse, né? Mas agora vamos passar para a língua portuguesa. A língua portuguesa é o pronome demonstrativo. Vamos para os pronomes demonstrativos. Na verdade, a língua portuguesa aqui nos explica de uma forma que a gente não precisava nem a Bíblia, né? Nem a Bíblia talvez. Já só dentro da língua portuguesa a gente já ia ter a ideia sobre quem seria dos dois, né? Quem seria dos dois, tá? Então, nós vamos ver aqui a palavra esta. O esta é um pronome demonstrativo. O que é o pronome demonstrativo? O pronome demonstrativo é aquilo que eu uso para demonstrar. Demonstrativo, demonstrar. Eu vou demonstrar a pessoa, as pessoas. Então, quem lembra, né, aí os mais antigos, não sei se hoje as escolas estão bem mudadas, mas antigamente tinha lá o tal dos verbos, né? Os verbos que era eu, né, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então tinha, para a gente fazer aí era dado, então as palavras, os verbos para a gente dizer
cantar, verbo cantar, eu canto, tu canta, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Tá? Então, a palavra, o esta, entendeu? O pronome demonstrativo, ele é usado no eu, esta. Tá? Esta. O tu se usa o essa. Ou isso, né? Isso, ou, melhor, esta, isto, né? Este, melhor dizendo, este ou aquilo, né? Então, dessa forma, nós temos essa ou aquele. Esse é o pronome demonstrativo. Para o eu uso esta, né? Para não confundir, vou deixar. Então, quando eu me refiro a mim, ou algo que está comigo, por exemplo, a minha camisa, então eu falo esta camisa. Quando eu me refiro a alguém que está próximo de mim, que já entra na segunda pessoa do singular, eu falo essa camisa. Para a pessoa que está do meu lado, essa camisa. Para aquele que está distante 10 metros, eu falo aquela camisa. Aquela, lá longe. Então, esse é o pronome demonstrativo. Abre aí na internet, coloca lá, pronome demonstrativo, você vai ver que eu estou 100% correto. E você pode fazer sua pesquisa, tá? Então, a palavra esta, Jesus estava se referindo a ele mesmo. Porque se Jesus estivesse se referindo a Pedro, ele estaria escrevendo aqui sobre essa pedra. Aí ele estaria dizendo Pedro, mostrando essa pedra, né? Mas Jesus está falando eu. Então Jesus dizendo sobre esta carne, sobre esta matéria, sobre este corpo, edificarei a minha igreja, sobre este corpo, que lá na cruz do Calvário, né? Lá na cruz do Calvário vai subir, vai morrer, derramar o sangue para poder comprar. Fomos comprados com o sangue de Cristo. Uma igreja pura, um povo puro, né? Então, este corpo, esta matéria. Agora, se Jesus estivesse falando com Pedro, falava esse corpo, essa matéria. Tá? Aí Jesus estivesse falando, digamos que Filipe, o outro discípulo de Jesus, estivesse lá longe, 15 metros mais longe, ele falou assim, Jesus estivesse falando com Filipe, né, mostrando Filipe, e ele estivesse lá longe, ele diz assim, olha, sobre aquele corpo, sobre aquela pessoa, porque estava distante, então se usa o aquele. Então, o pronome demonstrativo, ou seja, a língua portuguesa, o português, o verbo, né, na conjugação dos verbos, nós temos aqui que Jesus escreve, lá está escrito em Mateus 16 e 18, que sobre esta pedra, primeira pessoa, Jesus estava falando de mim, dele mesmo, né? Estava falando dele mesmo, Jesus. Tá? Jesus está falando dele mesmo. Não, agora se fosse Pedro, volta atrás, usaria a palavra essa. Tá? Então, tá simples, é só você pesquisar e vai verificar. Tá? Voltando aí, só para completar, se fosse Pedro a pedra, nós não teríamos, o inferno já teria prevalecido contra a igreja, que tinha prevalecido, tomado conta de tudo já. Não tinha mais para onde correr. Por quê? Pedro deu lugar. E várias vezes, várias vezes, antes de Jesus morrer, depois que Jesus morreu, então Pedro deu lugar. Mas Jesus não deu lugar. Jesus morreu e está vivo, pedra viva, angular. Sobre nele somos edificados. Não vamos entrar nessa de que é Pedro a pedra. É Jesus.